Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Está começando mais um Em Comunicação com vocês. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Está começando mais um Em Comunicação com vocês. É um programa da minha assessoria de imprensa que a gente vai desenvolver vários assuntos, vai comentar sobre alguns assuntos, sobre vários assuntos que aconteceu durante a semana. Então, assim, eu vou comentar, né, vários assuntos que aconteceram durante a semana e relembrar alguns outros, tá? Então, primeiramente, eu vou fazer um resumo do que aconteceu no primeiro programa na semana passada, no dia 4. E, assim, a ideia é que procurar trocar ideia com vocês, conversar, refletir, ninguém é dono da verdade, mas é importante, no momento que a gente está passando, a gente está sempre conversando sobre os assuntos que estão rolando aí, ou sobre muitos assuntos que estão rolando aí. Então, recapitulando o que aconteceu na semana passada, a gente começou na semana passada falando sobre alguns temas, tipo política, a importância de Lula para a sociedade, a eleição de Lula para a sociedade, né? A irresponsabilidade de Ciro Gomes com fake news atacando Lula, e aí praticamente ou fazendo com que o segundo turno seja mais fácil acontecer, infelizmente, né? A insanidade de Bolsonaro, que a gente já sabe como ele é, um cara genocida, assassino, irresponsável, incompetente, enganador, mentiroso, tá? Que está enganando o povo e tem gente que está entrando na dele. É uma realidade, tá? As mentiras de Tebet, né, que é a mulher que se diz símbolo da mulher, mas que votou a favor da reforma trabalhista que prejudicou a mulher, votou a favor da reforma da Previdência que prejudicou a mulher, votou a favor do golpe que tirou Dilma injustamente. Enfim, cínica total. Tá? O elitismo de Dávila, né, que na verdade é um candidato do agro, né? Que para ele tudo tem que ser privado e ninguém fala de gestão. O problema não é privatização, o problema é gerir bem uma empresa, seja público ou privado. A gente tem exemplos aí aos montes, né? De empresas privadas que funcionam, empresas privadas que não funcionam, empresas públicas que funcionam, empresas públicas que não funcionam. Então o problema não é privatizar, o problema é gerir com qualidade. Tá? A gente vai falar também a respeito das minhas caminhadas da cidadania, que eu já completei mais de 2.000 quilômetros, agora em 2023 vou fazer 10 anos de caminhadas de cidadania. Tá? Uma, uma, uma ideia bem interessante, né? Que pacífica, mas reflexiva e intensa, que a gente expõe ideias, a gente troca ideias e faz com que as pessoas reflitam, pensem, sem precisar sem fazer apologia à agressão, mas sem a reflexão e atitude, principalmente. Correr atrás dos seus direitos e defender seus direitos. Tá? Também eu também vou dar uma palavra, vou conversar a respeito da o que eu conversei no programa anterior a respeito das aposentadorias, da aposentadoria que está bem difícil se aposentar, né? A não ser aquelas pessoas que já estão à beira, mas no geral ficou mais difícil se aposentar por conta da reforma da Previdência. Um absurdo, tá? O governo está fechando. Quem assumiu o poder nos últimos 5 anos, Temer, Bolsonaro, estão dificultando o acesso da sociedade à aposentadoria e aos benefícios que o cidadão tem direito em caso de doença, enfim. É lamentável isso aí. A importância também, eu falei na semana passada sobre a importância da tolerância, de se pensar no próximo. Você pode pensar diferente, mas você deve ter tolerância. Ninguém é obrigado a pensar igual, mas é importante que a gente saiba refletir, trocar ideias com as pessoas, né? Saber respeitar as diferenças e se posicionar democraticamente, sem precisar apontar dedo, ofender, quebrar. Existe isso, tá? E, assim, outro assunto que foi abordado na semana passada foi
as mentiras, as baixas de preços dos combustíveis, dos auxílios aí, que parece que está chovendo dinheiro. Não é bem assim, né? O Bolsonaro está retirando dinheiro dos estados, tá? E, consequentemente, o meu, o teu, de todo mundo. O dinheiro que está sendo usado para reduzir o combustível, na verdade, é o dinheiro da gente, né? Então, é lamentável isso. Então, na prática, a gente está pagando combustível de forma direta, né? O combustível diminui, mas a diminuição é por conta do corte de ICMS que estão acontecendo nos estados, que está sendo matéria aí de STF, de processo, e pode vir uma indenização aí da União, do governo federal, né, para os estados. É bronca pesada, tá? Então, assim, foi mais ou menos isso que eu abordei no programa passado, tá? E assim, vou abordar nesse também, tá? São assuntos do dia a dia que vale a pena a gente trocar ideia, né? Hoje, a ideia do programa de hoje é, além de expor do que aconteceu na semana passada, falar sobre o 7 de setembro, né? Que o pessoal, o fã, eu sou brasileiro. Aí tem gente que diz assim, eu sou brasileiro e mata a gente, é intolerante, prega aumenta a desigualdade, não respeita as diferenças. Então, de nacionalista não tem nada, joga a carro em cima dos outros. Então, esse negócio de nacionalismo para lascar o povo é bronca, velho. É bronca e é uma hipocrisia total. Na prática, se você é anti-cidadão, você jamais pode ser um cidadão brasileiro. Jamais pode ser um cidadão. Também a gente vai falar sobre os imóveis de Bolsonaro. Bolsonaro pegou uma lapa de dinheiro da bexiga, dinheiro vivo, e comprou junto à família vários imóveis, né? E assim, aproximadamente são mais de 50 milhões de reais em imóveis, tá? Desses 50 milhões, mais de 50% de dinheiro vivo, tá? Então isso não pode, é um absurdo. De onde vem esse dinheiro? Pô, será que o cara é rico assim? Será? A gente sabe que tem coisa aí, né? Tem coisa e, assim, muito mais grave do que dinheiro na cueca é você pegar milhões de reais para comprar imóvel, né? A gente sabe que a hipocrisia, a enganação de Bolsonaro é muito forte, então a gente tem que ficar atento sobre isso. Também a gente vai falar sobre a intolerância dos bolsonaristas. O pessoal fica dizendo que o PT, não, que a esquerda é violenta, mas o que a gente está verificando ao longo do dia é que, na verdade, quem está sendo intolerante, violento, é o pessoal da turma de Bolsonaro, que apoia Bolsonaro, ou que serve de ou alimenta Bolsonaro, né? Seja direto ou indiretamente, né? Então, assim, essa história de que o PT está promovendo violência é conversa fiada, tá? Eu não sou petista, já participei de várias mobilizações e o índice de violência é quase zero. Para dizer que não é, uma vez ou outra tem 10 gatos pingados de uma multidão de 50 mil, 200 mil pessoas. Então isso aí é conversa fiada para tentar desqualificar a resistência, desqualificar os movimentos sociais, tá? E na verdade quem são violentos, quem prega ódio, quem prega intolerância, quem fica provocando para ver se o outro vai, quem alimenta ódio, quem mata a gente por responsabilidade é a turma de Bolsonaro. Sem a menor dúvida. Tá? Não compra vacina, fica espalhando fake news, fica espalhando ódio, dizendo que vai matar petista, que está querendo excluir comunista, tá? Fica com ideias preconceituosas, passando fake news, dizendo, chamando Lula de presidiário na maior cara de pau, tá? Não respeitando que o cara foi absolvido, que todas as provas que falaram de Lula foram canceladas, tá? Os processos, por quê? Porque Moro
fez aquilo de forma irresponsável, tendenciosa, para Lula não concorrer à eleição de 2018. Então, quer dizer, é um absurdo, né? O que fico falando de Lula e do PT nem se fala, tá? O partido que, dos grandes, o partido que menos tem envolvimento com corrupção. Quer dizer que não tenha, mas pega os grandes partidos, o PT é um partido que menos tem envolvimento com corrupção. Então, assim, jogar a população contra o PT é um erro gratuito, insano e burro, tá? Não tem fundamento, tá? Então, assim, outra coisa que eu também vou conversar com vocês hoje é sobre o dilema das eleições para governador de Pernambuco. Vocês já pensaram? Tem Marília Reis, que diz que apoia Lula, mas que não fala, só diz que apoia Lula, mas não defende Lula no seu guia. Não faz o discurso contra Bolsonaro, que é o adversário. Tá? Outra coisa, critica muito pouco Bolsonaro, não faz ela focaliza só o lado estadual. Danilo Cabral, que foi um golpista, tá? De 2014, né, que tirou Dilma, né, 2015 que tirou Dilma, mas assim, ele é o aliado do PT, mas tem esse dilema, será que vale a pena votar em Danilo? Mas, por outro lado, a gente tem. Vale a pena votar em Danilo pelo fato dele não ter votado, dele ter votado pelo impeachment de Dilma? Vamos ver, né? A gente vai destrinchar esses assuntos, tá? Outra coisa também outros candidatos também. A gente tem Raquel Lira. Raquel Lira, o PSDB, aqui no Nordeste, está se juntando, não explicitamente, mas nos bastidores, cada vez mais com o PL de Bolsonaro. Cada vez com o discurso com Bolsonaro. Então, Raquel Lira é Bolsonaro aqui, tá? Anderson Ferreira nem se fala. Anderson Ferreira é um cara de pau, tá? Que saiu um mês antes das tragédias nos morros de Jaboatão. A Defesa Civil de Jaboatão tinha sido alertada sobre a situação de Anderson Ferreira, dos morros, que poderia acontecer tragédias e não fez nada. Defesa Civil de Jaboatão, quem manda na Defesa Civil de Jaboatão é Anderson Ferreira. Era Anderson Ferreira, que era o prefeito de Jaboatão. Então, Anderson Ferreira tem responsabilidade sobre as mortes que aconteceram em Jaboatão. Tá? Como é que um caba desse está querendo ser governador se ele foi responsável, negligente com as vidas lá de Jaboatão? Tá? Então, assim, são coisas que a gente precisa refletir, tá? Precisa refletir e que a gente vai refletir, tá? Vou só agitar aqui. Opa. Pronto. Outro candidato aí, o Miguel Coelho, ele é do União Brasil. O União Brasil, ele é um partido que foi criado para dar auxílio a Bolsonaro, tá? É um partido que tem raiz bolsonarista. O pai dele, o Fernando Bezerra Coelho, é defensor, um dos líderes do governo lá no Senado. Cara de pau, tá? Um girador mesmo, tá? Então, assim, o União Brasil é Bolsonaro aqui, no país. E outra coisa, o Caba, de cara, disse que ia acabar que ia privatizar com PESA. É um cara que teoricamente é muito ele no discurso dele ele mostra que vai ser aquele cara que vai ser implacável com o servidor público, tá? Em vez de procurar melhorar a gestão pública, valorizando o servidor público, ao mesmo tempo cobrando o servidor público e valorizando o servidor público, ele diz de cara, na primeira entrevista que ele deu ali na TV, que vai privatizar a Compesa. E para onde vão os servidores? A gente sabe que quando toda privatização gera desemprego. E aí, como é que vai ser? Vamos enxugar a máquina, quer dizer, mais desemprego.
Então, é um discurso muito aquele discurso do que o que vale, o que é público não vale. Então, vale pouco. Então, esse aí a gente precisa, é o mais um que a gente precisa ter cuidado, porque o discurso dele é extremamente excludente. Não tem nada de agregador, não, tá? Vai tratar o servidor público a pão de ló e segura o servidor público. Vai vir lapada se Miguel Coelho for eleito governador. Tá? O cara o PSOL, que é o João Arnaldo, o problema todinho é como o PSOL ele tem uma unidade em torno do nome de Lula, tudo bem, mas a gente tem que saber qual o posicionamento, como é o dia a dia de João Arnaldo. Então, assim, é claro que são coisas que a gente precisa refletir. Então, é sabido que, por exemplo, João Arnaldo, ele é um cara muito que tem um ideal realmente tal de coletivo, mas eu não sei até que ponto ele tem um espírito agregador, não sei. Então vale a pena a gente pensar, refletir. Quem tiver opinião aí pode conversar, simbora. O caba do PCO é o cara que diz que tem apoio de Lula, que o pessoal apoia Lula, mas você não vê uma foto dele com Lula. Você não vê uma frase dele no Facebook apoiando Lula abertamente. Então é complicado, sabe? Então assim, não dá aquele discurso radical, aquele discurso radical de esquerda, da mesma forma que não cabe o discurso radical de direita, não cabe o discurso radical de esquerda, tá? Então, assim, a gente tem que. Hoje a gente precisa, principalmente, ter um discurso de conciliação. Se a gente quiser ter uma sociedade mais justa, a gente vai ter que conciliar. A direita, a esquerda, a gente vai ter que procurar conciliar patrão e empregado. Não tem outra alternativa. Essa história de um puxar a sardinha para o seu lado não ajuda. Não ajuda mesmo. E já foi provado muitas vezes que não dá certo. Tá? Pelo menos é essa a minha opinião. Tá? O PSTU nem se fala. Se o PCO não diz que apoia Lula e não tem uma palavra de apoio a Lula, explicitamente o candidato lá, uma foto, o PSTU é radical mesmo. Eu acho que nada presta, só eles têm. Tá? É o discurso Ciro Gomes, assim. Só que Ciro Gomes é de direita. O PSTU é de esquerda e vai na mesma linha, né? Nada presta, tudo está errado, o que é importante é ir para a esquerda. Esse pensamento radicaloide que não cabe no dia de hoje. A gente precisa ter uma sociedade que a gente vai ter que o tema inclusão, conciliação vai ter que estar posto. Não adianta mais, o que é empregado é empregado, o que é empregador é empregador. Não vai ter que dar um jeito de conciliar. Se a gente quiser uma sociedade justa, a gente vai ter que deixar os pensamentos radicais de lado. Vai ter que procurar entendimento entre empregado e empregador. Insistir nisso aí, procurar batalhar isso, tá? Então, assim, é importante que a gente tenha essa consciência. Outro tema que eu vou abordar com vocês hoje, nesse programa de hoje, nesse segundo programa de hoje, é o Rock in Rio. Os organizadores do Rock in Rio tentando censurar os artistas, dizendo que os artistas não podem se posicionar politicamente. Isso é um absurdo, né? Mas há de se esclarecer. Os organizadores do Rock in Rio, eles apoiaram o Bolsonaro em 2018. Eles estão tentando, de todo jeito, censurar a crítica. Mas, graças a Deus, os artistas não estão caindo nisso. E vários artistas estão
se posicionando contra o que está acontecendo no país, tá? Não estão nem aí para quem vai pagar a apresentação deles. Eles estão se posicionando, estão defendendo e vários artistas aí, não só cantores, mas artistas, atores, estão defendendo o posicionamento dessas pessoas, tá? Graças a Deus. Tá? Outra questão também que eu vou abordar hoje é a questão da violência contra a mulher no Brasil. Pelo amor de Deus, é uma coisa absurda. Tá? Nunca se agrediu tanto mulher na história do país. Tá? Nem na época que, entre aspas, se podia agredir. E já era um absurdo. Tá? Então, assim, a mulher é um ser humano como todo outro. Como eu não gosto de ser agredido, como o homem não gosta de ser agredido, a mulher não gosta de ser agredida, não deve ser agredida. Não pode ser agredida. Isso é um absurdo que está acontecendo. Né? A gente viu o caso da vocalista da banda Sedutora recentemente, que o cara bateu nela, parecia que estava batendo num saco de lixo. Tá? Um absurdo total. E o pior, o cara tá solto, isso aí com vídeo e tudo. Um absurdo total. Tá? Isso tem que ser reprovável e tem que ser penalizado. As penalidades contra a mulher tem que ser mais duras. A gente precisa a sociedade precisa se mobilizar para acabar com esse tipo de coisa. Não dá. É força desproporcional, é injusto a agressão, tá? É desumana a agressão e a gente tem que promover paz, promover carinho, afeto e amor. Tá? É por aí que a banda toca e não pode, tem que ser penalizado. Um cara desse está solto, como ele, tem outros aí que estão soltos aí e vão fazer mais vezes enquanto estiverem soltos, enquanto não tiverem penas duras. Lamentável. Outra coisa também que eu queria conversar com vocês, eu vou conversar hoje, é a questão da esperança. A gente está vivendo não é criança esperança não, é sobre a esperança. A gente buscar na gente, a gente ter consciência de que a gente pode mudar a sociedade. A gente tem o direito de mudar a sociedade. A gente tem condição de mudar a sociedade. Eu não. Todos e todas nós podemos buscar uma sociedade mais justa e uma sociedade justa e humana para todo mundo. Tá? Então vamos começar o programa de hoje. Antes eu vou soltar uma musiquinha legal, tá? Para a gente calibrar e tocar a vida para frente, tocar esse programa para frente. Segundo programa tem uns ajustes, mas vai acontecer, tá certo? Vai estar acontecendo. Já botei uma luzinha aí para vocês poderem me ver, tá? E vamos começar cada passo desde o início, tá? E poder trocar ideia. Tá vendo? Quem quiser botar opinião, bote. Não tem problema. Aqui é um espaço democrático, né? Eu só não vou responder ofensa, porque a ofensa não combina com democracia. A ofensa não combina com diálogo. Tá certo? E esse espaço aqui é um espaço de diálogo, de conversa. Quem quiser xingar, ofender, procure outro canal, outro espaço. Esse aqui é de paz. Tá bom? Paz e reflexão. Vamos começar. Vou botar uma musiquinha bem leve e depois daqui a 30 segundos a gente continua rolando o papo, tá bom? Vamos lá. Voz to Man, vê? Bom demais, hein? Música instrumental. A gente vai, ó. Hoje a tarde é nossa. Então assim, música instrumental, quem é? Gostaram? Muito boa o vídeo, a música. Música bem leve pra gente começar bem o nosso papo, tá? Esse programa é feito com o maior carinho para vocês, para a sociedade, a gente trocar ideia, tá? E a gente buscar estabelecer um diálogo, né, construtivo, tranquilo, beleza?
Sejam bem-vindos vocês, tá? Vocês que estão entrando, boa tarde. Daqui a pouco vai começar o programa Em Comunicação com vocês. Eu me chamo Eduardo Maia, sou jornalista, tá? Aqui em Recife. A gente vai estabelecer um programa com diálogo, com informação, com reflexão, para que a gente pense a vida, os principais assuntos, ou alguns assuntos que estão acontecendo durante a semana. Tá certo? Boa tarde para todos. Pois bem, pessoal, como eu já... Boa tarde. Está começando oficialmente agora, bem detalhadamente, o programa Em Comunicação com vocês. O objetivo do programa é conversar sobre os assuntos, alguns assuntos que acontecem durante o dia. Esse programa sempre aconteceu às sábados à tarde. Eu não estou dizendo o horário, porque é muito vago. É muito impreciso se eu precisar o horário, por conta do dia a dia, da correria que é a vida de cada um. A minha não é diferente, tá? Então eu coloco à tarde para a gente poder conversar, trocar ideia, tá? Para a gente não especificar um horário, mas especificar um turno, que aí dá tempo de eu me preparar para o dia de hoje, para a conversa com vocês, tá certo? Todo sábado, em comunicação com vocês, aqui no Instagram de minha assessoria de imprensa, em comunicação, assessoria de imprensa e multimídia. A gente vai conversar, a gente vai trocar ideia, o papo vai ser arretado, beleza? Bom, feita essa apresentação pessoal, eu só para complementar, sou jornalista autônomo, e esse trabalho é um trabalho autônomo, um trabalho que eu desenvolvo desde 2005. O programa começou na semana passada, mas a assessoria de imprensa e multimídia já existe desde 2005. Então, bola para frente, pessoal. Falando sobre política, a importância de Lula, da eleição de Lula para a sociedade. É muito importante Lula ser presidente do Brasil. Uma questão muito simples. Hoje a gente precisa de conciliador. E Lula hoje é o que mais representa, na verdade é o único que representa ali o tom conciliador, o tom que vai chegar, vai sentar na mesa para conversar, para dialogar e para encontrar soluções melhores, ou soluções que façam com que a sociedade fique justa, ou entre no caminho da justiça, da perspectiva social. Lula é a solução? Não. A solução são todos nós. Cada um da gente é a solução. Lula é um caminho. Só que as opções que a gente tem aí, nenhuma são caminhos. Infelizmente. Tá? Bolsonaro, um assassino. Ciro Gomes, um irresponsável. Tebet, uma mentirosa. O Dávila é um elitista. Tá? A Zeni, a do União Brasil, parece uma alienada. Então, assim, é bom a gente pensar sobre isso, tá? Para a gente ter condição de voltar a ter perspectiva social, de uma melhoria de vida de fato e não fantasiosa como prega Bolsonaro, lamentavelmente, né? Então, assim, a importância de Lula hoje, para vocês terem ideia do tamanho de Lula, Lula é considerado o maior líder do Brasil dos últimos... maior líder do Brasil nos últimos 20 anos. Tá? Hoje, Lula é tão conhecido lá fora como Pelé. Tá? Então, assim, talvez a comparação mais forte é Lula, Pelé, Senna. Tá? São esses três que são os mais falados lá fora. Tá? Então, assim, a importância para vocês verem o tamanho de Lula. Lula é um cara que não tem nada a ver com radicalismo.
Lula nunca foi um socialista dogmático. Lula tinha um ideal de sociedade justa, mas nunca assim ele, vamos fazer um sistema, vamos implementar o socialismo aqui, vamos mudar, não. Ele quis através da ele quer fazer isso através, ele não quer fazer um socialismo do ponto de vista dogmático, mas quer que as pessoas se socializem. O que é socializar? É você dar oportunidade para todo mundo ter o que todo mundo pode ter. Tá? Não é que você só pode ter 2 tênis, 2 camisas, não. É que as pessoas podem ter condição de comprar a camisa que o outro tem. As pessoas podem ter condição de viver, de galgar voos maiores para suas vidas. Então Lula tem muito isso. Lula ele tem esse tom de dizer assim: você é tão importante como qualquer outra pessoa. Então é importante, principalmente no momento que ele está vivendo, que Lula, que a gente tenha um líder como Lula, para que a gente tenha perspectiva social, para a gente voltar a ter esperança numa sociedade onde as pessoas possam ter melhorias de vida, que essa melhoria de vida, que essa melhoria de vida foi paralisada, foi tirada com Temer, com Bolsonaro e aliados. Então, assim, a eleição que a gente está vivendo, a eleição que a gente está vivendo é a eleição mais importante do país por conta disso. Porque é um modelo onde se exclui contra um modelo que incluiu. Lula representa um modelo que incluiu. É um modelo perfeito? Não. Mas era um modelo que deixou o Brasil no caminho do desenvolvimento. A gente tinha com Lula, a gente tinha elogio e tinha ajuste. Com Bolsonaro, com Temer, a gente teve a gente vai ter que mudar tudo. Tá? Ah, mas tu vai mudar o Pix? Não. A questão não é o Pix, não é mudar Pix. O Pix vai existir, mas vai ter condição de você mexer com o Pix. Tá? Você ter dinheiro para mexer com o Pix. Pix sem dinheiro não vale nada. Tá? Então, assim, não adianta você ter Pix e não ter dinheiro para movimentar, para depositar, enfim. Tá? É nesse sentido. Ah, mas e entregador? Poxa, hoje os entregadores, eles não têm direitos. Eles são escravos, os novos escravos. Tá? Então, eles não têm direitos os direitos sociais importantes desses entregadores. O que Lula está querendo é que esses entregadores tenham direitos trabalhistas, sociais, eles tenham cobertura, que caso adoeça, caso aconteça algum problema, algum imprevisto, eles tenham cobertura, coisa que eles não têm cobertura hoje. Enfim, falado isso, explicando essa situação em volta de Lula, é importante que a gente tenha consciência que a gente está diante de uma situação que está muito clara. É um modelo que exclui contra um modelo que incluiu. A sociedade vai escolher. Tá? E que a gente precisa escolher o modelo que incluiu. E quem representa esse modelo que incluiu é Lula. Tá? Lula, ele foi, para vocês terem uma ideia, há cientistas políticos que falam na inclusão social na casa dos 62 milhões de pessoas. A média que a gente fala, que o pessoal trata do tamanho da inclusão social, a média é na faixa de 40. Mas há cientistas políticos que falam em mais de 60 milhões, aproximadamente 62 milhões de pessoas. É muita gente, pessoal. É quase 2 vezes a população da Argentina. Quase não, quase uma vez e meia a população da Argentina. Então Lula ele fez muito para a sociedade. Tá? E aí a gente vai entrar no tema de que por que as pessoas tentam tanto desqualificar Lula? Porque Lula ele colocou na pauta a inclusão social. Deixou o filho da empregada estudando na mesma faculdade, na mesma sala e ao lado
do filho do empregador. E isso incomoda muita gente. Incomoda muita gente das elites. Né? Então, assim, é aquela história. Você costuma a tratar o povo com indiferença. E esse povo que você costuma tratar com indiferença começa a conviver no seu dia a dia. Então, aquele preconceito social todo aflora. Tá? E aí, tem isso. A sociedade brasileira ela tem essa característica. As elites brasileiras, setores das elites brasileiras, eles não se conformam com inclusão social. Eles não se conformam, eles não pensam de que a inclusão social favorece eles. Não, eles querem que, eles têm a ideia boa de que ele tem que cuidar da sua vida, ele tem que cuidar da sua vida, tá? E os outros que se ferrem, tá? Que ele vai conseguir dinheiro com os outros. E não é bem aí, tá? E não é bem por aí, tá? Não é bem por aí, não é por aí. Tá? Se todos ganham, como Lula fala bem isso. E é uma verdade. Se todos ganham. Por quê? Se o filho da empregada, se a empregada ganha, o filho da empregada ou a empregada vai consumir produtos do patrão, muitas vezes. E vai gerar dinheiro. E esse dinheiro vai fazer com que a empresa do patrão cresça, ele contrate mais e a sociedade tenha um ciclo de emprego, de geração de emprego e melhoria de condição de vida constante. Tá? E você chegar, você ter seu dinheiro, você ter faturamento, você contratar, fazer com que outras pessoas tenham seu dinheiro, e aí vai. Tá? É por aí. Tá? Por isso que eu discordo de Ciro. Ciro, ele é um cara que a vontade dele de querer ser presidente é tão grande que ele acha que ele é o dono da verdade, ele que sabe tudo, e ele já foi governo. Se esse cara fosse tão bom assim, será que ele não estaria em algum governo? Claro que não, né? Claro que se esse cara fosse tão bom assim, será que ele não estaria em algum governo? Claro que sim, mas ele não está. Então ele não é esse bonzão que ele diz. E ele desqualifica tudo que o PT fez. Quer dizer, ele não chega a ter uma análise reflexiva, uma análise, que eu posso dizer, uma análise racional da coisa. Ele, para atingir os objetivos dele, ele detona o PT, detona Lula, diz que nada presta, diz que é só ele que tem a solução. Só que o programa de renda mínima dele, que ele apresentou, é o programa de Eduardo Suplicy, que é PT, que é petista. Vê a hipocrisia dele. Tá? Então isso aí, se ele está totalmente errado, tá? O PT fez muito para a sociedade, teve erros, agora teve muito mais acertos. Tá? E a gente deve muito, a sociedade deve muito a melhora de vida ao PT e a Lula. Com certeza. Outra coisa também, Ciro Gomes, ele chega a ser um charlatão, um falastrão, que apresenta ideias mirabolantes, que eu tenho certeza que se ele for governo, ele não vai praticar. Tá? Porque ele acha que ele promove, ele fala das soluções como se fossem fáceis ter. E não são. Ele quer viver uma sociedade de plebiscito, que é uma coisa burocrática que não se faz toda hora. Tá? E não é simples como ele quer. Então ele está ele está vendendo à sociedade ilusão. Um absurdo total. Tá? De Ciro Gomes. Por isso que eu não confio em Ciro Gomes e acho Ciro Gomes um sujeito irresponsável, falastrão, que termina, a postura dele termina servindo a Bolsonaro. Tá? É como se fosse um novo Bolsonaro. Tá? Falastrão, enganador, mentiroso, fake news, violento. Ele não aceita crítica. Ele não aceita. Ele já foi grosso com o jornalista. Tá? É um sujeito que não tem perfil aglutinador. Muito pelo contrário. No momento que as esquerdas mais precisavam de Ciro Gomes foi para Paris. Em 2018. No momento que as esquerdas mais estão precisando de Ciro está dando munição a Bolsonaro, está atacando Lula, está deixando Bolsonaro
na zona de conforto. Um sujeito irresponsável mesmo, que não vale a pena, não tem credibilidade mesmo. Tá? O Ciro Gomes, a atitude dele demonstra que é um cara sem perfil de aglutinar e liderar uma sociedade. Tá? Por não liderar a sociedade, eu vejo a insanidade de Bolsonaro. Bolsonaro é um cara que ele é, não é que um monstro é apelido para ele. Ele é um sujeito insano mesmo. Eu acho que a palavra é insano. É um cabo assim que consegue é, enganar o povo de uma maneira muito irresponsável. A enganação já é uma irresponsabilidade, mas ele consegue iludir a população de uma forma muito irresponsável, enganando, mentindo. Tá? Sem falar que é um sujeito extremamente elitista, um sujeito egoísta, um sujeito que tem preconceito de gênero, tem preconceito de, de raça, de, de credo, de cor, de opção sexual. Tá? É um cara que ele não tem um pingo de humanidade quando ele tira onda com gente que está morrendo por Covid. Ele foi responsável com o Covid. A irresponsabilidade dele causou, segundo a Anistia Internacional, mais de 120 mil mortes. Então é muito sério isso aí. Se você causa mais de 120 mil mortes, isso quer dizer o quê? Que você é genocida. E todo genocida é assassino. Então, é, é, é fato e é justo chamar Bolsonaro de genocida. Porque ele foi responsável. É como se eu pego um carro e jogo em cima de várias pessoas, mato. Aí eu pego o carro bêbado e mato várias pessoas. Eu vou ser um assassino, porque eu assumi o risco. Ele assumiu, quando você não compra vacina, você assume o risco de não, de matar pessoas. Então, assim, não é ofensa, é a realidade. Ele é genocida. E todo genocídio é assassino, tá? É prato, é fato, tá? Então, assim, é um cara que é incompetente. É um cara que está gerando emprego, diminuindo o salário das pessoas. Ele chegou a dizer que as pessoas que ou era o emprego ou era o salário. Chegou a dizer que era soldado da burguesia. Tá? Então, assim, é um cara que sempre vai favorecer os mais ricos. E tem rico que está chiando, porque tem rico inteligente que sabe que se a população está com dificuldade financeira, a população vai deixar de comprar os produtos desses ricos. E tem rico que já está dizendo, poxa, que história é essa, Bolsonaro? Você está arrochando e as pessoas não estão comprando, tem diminuído a quantidade de gente que compra minhas mercadorias. Então, você vê que um cara que destruidor do Brasil, incompetente. É um sujeito que é fascista, que promove ódio, discurso de ódio, da violência. Tá? Não é à toa que muitos dos apoiadores dele são pessoas extremamente violentas, são pessoas que, não foi, aparece uma cena de jornal ou uma denúncia de agressão de gente que apoia ele. Tá? Então, nada é por acaso, é insano mesmo, insano no sentido de, não de ser doido, mas de ser responsável, insano também no sentido de ser um caba desumano, um cara que não respeita a humanidade, não respeita o direito das pessoas de serem humanas, de serem gente. Bolsonaro, ele é justamente o contrário disso aí. Bolsonaro, ele não quer que as pessoas sejam gente. Tá? E quanto mais pessoas alienadas, melhor para Bolsonaro. Porque ele dá aquele discurso desumano, tá? E muita gente entra na onda dele. E
propaga o discurso dele. É bronca mesmo, tá? Sobre a Tebet, né? É fato, a mulher ela votou a favor da reforma da Previdência, votou a favor da reforma trabalhista. Né? A mulher foi dizer que apoia as mulheres, mas muitas mulheres estão tendo dificuldade no mercado de trabalho por conta de Simone Tebet, tá? Por conta das votações que ela teve. Tá? Então, assim, é fato. Ela deveria ser humilde e dizer, ó, eu errei naquilo ali, não era para ter acontecido, mas fez. Tá? Então, assim, é lamentável, tá? Ela pousar disso aí. Outra coisa que ela fala muito de corrupção. Mas ela esqueceu de falar sobre a privataria tucana, que deu um rombo no país. As empresas brasileiras foram vendidas a preço de banana. Foram mais de 100 bilhões de reais de prejuízo, mais de 100 bilhões de dólares de prejuízo. Tá? Então é fato isso aí. Então, vamos falar de corrupção, mas vamos também falar de todas as corrupções. Tá? E outra coisa, o problema, pessoal, não é corrupção em si. O problema é como você combate a corrupção. Pessoal, corrupção é feita. Quem disser para você, eu vou acabar com a corrupção, isso é balela. Tá? Não se acaba a corrupção, que a corrupção faz parte da sociedade. É como a gente enfrenta. É a mesma coisa você dizer, eu vou acabar com a criminalidade. Isso aí é mentira. Ninguém consegue acabar com a criminalidade. O país o segundo país com menor criminalidade do mundo é o Japão. O Japão tem criminalidade, tá? Mas é como o país enfrenta a criminalidade. A gente tem dificuldade, porque as pessoas, quando falam de corrupção, as pessoas vão com promessas de acabar com a corrupção. Não existe isso. A corrupção faz parte do ser humano. A gente tem que conversar sobre como a gente combate a corrupção. Tá? E parar com esse discurso mentiroso de que vai acabar com corrupção, vai acabar com criminalidade, que isso não vai acabar, infelizmente. Infelizmente, a gente tem que conversar, dialogar, meios de se enfrentar a corrupção, enfrentar a criminalidade de forma eficaz. Tá? Da forma que está hoje, não está sendo eficaz. Não está sendo eficaz. Tá? Então, é por aí, tá? Que eu queria falar sobre Tebet, tá? É uma pessoa que fala, mas tem culpa no cartório. E muita culpa no cartório, tá? Outra coisa também que é interessante eu falar sobre Dávila. Dávila é o candidato do agro. Para ele, acha que a solução é privatizar tudo. Pessoal, o problema não é privatizar as empresas. O problema é gestão. Tem empresas privadas que não valem merda. Como tem empresas públicas que não valem merda. Como tem empresas públicas que valem coisas legais, que funcionam, como tem empresas privadas que funcionam. Vou dar um exemplo para vocês. A CELP, empresa privada, era pública. Quando privatizou, ficou pior. Tá? A gente tá aí os exemplos das telefonias. Empresas privadas que não funcionam, que funcionam de forma de forma difícil de funcionar. A gente tem várias empresas aí privadas que não funcionam direito, tá? Como tem empresas privadas que funcionam, mas falando das empresas privadas que não funcionam, tá vendo que o problema não é a questão da gestão, não é a questão de ser público ou privado, é a gestão. O EMOP é um exemplo de empresa pública que funciona. A gente tem o IMIP, que é um exemplo de empresa pública que funciona, tá? Então, assim, não é se é público ou privado, é como a gente gere a empresa. Tá? É a gente fazer uma gestão, a gente procurar melhorar a gestão da empresa, seja pública ou privada. Eu tenho problemas com a Vivo, que eu acho uma porcaria, e com a Oi. A Vivo foi me cobrar, é uma empresa privada, que foi me cobrar, que foi fazer aumento de fatura na metade do contrato. Uma coisa absurda, empresa privada. Mas a gente tem exemplos de empresas privadas ótimas. O IN, por exemplo, é uma empresa privada, funciona bem, tá? Então, para vocês verem que a questão é gestão, não é se a empresa é privada ou é pública, né?
É por aí. Aí o que eu acho? O Dávila, ele acha que tem que privatizar tudo, tem que deixar tudo na mão da empresa privada, as empresas privadas que comandam, e ele não faz uma reflexão de que o problema não é a empresa privada ou pública, o problema é a gestão. É se você fizer uma boa gestão de empresa pública, empresa privada, elas funcionam. Tá? E aí, meu amigo, é aquele discurso do agro, né? O agro não pode ser questionado. Poxa, tem gente do agro que é legal. Tem agropecuários, agropecuaristas que são pessoas comprometidas, não só com o desenvolvimento, como o meio ambiente. Agora, tem pessoas do agro que não estão nem aí para meio ambiente, desmatam, tá? Exploram, trabalho escravo. Tá? É isso, é separar o joio do trigo. Tá? Tudo isso. É só a questão. Agora, você não poder questionar, que história é essa? Então já dá para perceber que o Dávila ele tem um comportamento, entre aspas, elitista, que não tem nada a ver com o comportamento do povo, de se pensar a sociedade como um todo. Né? Pronto. Fazendo essa explanação política, eu vou conversar com vocês sobre as minhas caminhadas da cidadania. Tá? Por que eu resolvi fazer essas caminhadas da cidadania? Porque elas são complementos de todo esse trabalho de comunicação que eu faço, tá? Que vai desde 2005. As caminhadas da cidadania foi uma alternativa que eu encontrei para levar a comunicação onde a comunicação não está chegando, onde a comunicação chega de um veículo ou de alguns veículos e não de outros. É como se fosse um complemento de informação, só que através daquilo que eu acredito, com responsabilidade, mas ter mais uma alternativa de comunicação pacífica, que a gente pode trocar ideia sem precisar, mostrando à sociedade que podemos ser cidadãos sem precisar ser violento, sem saindo desse estereótipo de violência, né? Então assim, ela surgiu em 2000 ela surgiu há 5 anos, tá? 2013. Não, ela surgiu em 2013, há 9 anos, tá? Uma vez que eu fui na Jaqueira, aí eu percebi que o pessoal estava conversando de assuntos que eu não concordava assim. Aí eu disse, pô, ali eu já estava sentindo que estava vendo entre aspas, algum discurso contra a Dilma que eu não gostava, que eu não concordava, né? Nem gostava, que eu não concordava. E aí eu disse, pô, como é que eu poderia fazer para resolver isso aí, para dar minha opinião sobre isso? Aí eu me lembrei que eu tinha uma bandeira. E essa bandeira, eu comecei a procurar, comecei a ver se eu tinha condição de andar na Jaqueira. E aí eu comecei a andar na Jaqueira, propagar conhecimento, cheguei a ser agredido na Jaqueira, mas continuei minhas caminhadas, continuei lutando, tá? Continuei observando o que estava no meio. E da bandeira foi para o rádio, tá? Através de uma observação que eu vi uma pessoa vendendo um produto na rua e vi que o rádio tinha muito alcance. E aí eu fui adequando. Comprei o cartão de memória, botava as músicas, botava os conteúdos. Tá? E aí, daí veio as caminhadas da cidadania, né? E essas caminhadas, elas perduram até hoje. São mais de 12 mil quilômetros de caminhadas, né? Nunca nunca agredi ninguém, tá? E as pessoas que tentam me agredir, eu sempre enfrento da forma mais pacífica do mundo, tá? Mas de forma mais, como é que eu posso dizer, mais reflexiva, sem precisar, como é que eu dou? Bater de frente, como diz a história. Eu sigo uma maneira de pensar, defendo essas ideias e através dessas ideias a gente vai passando os conteúdos, as informações.
não adianta querer me tirar do sério, que não adianta, que não consegue, porque é um trabalho muito centrado. As caminhadas da cidadania, elas têm como objetivo mostrar que é possível fazer cidadania sem precisar agredir, sem precisar ter medo de ser cidadão, sem precisar ficar batendo de frente com ninguém. Eu sigo ali e vou. Com isso, em 2023 agora vão completar 10 anos de caminhada da cidadania, que eu tenho o maior orgulho de fazer com conteúdos diversos, né? E que isso acrescenta a sociedade. Tá? Bom, como eu, tem outras pessoas se mobilizando. Tem várias formas de se mobilizar. Tá? Tem as caminhadas, tem os encontros, tá? Tem gente que tem um comitê, tem os comitês, tem os movimentos sindicais de greve, tem os movimentos de liberdade de expressão. Não necessariamente ser greve. Por exemplo, um dia desse, o pessoal se movimentou nas ruas pela obrigatoriedade do diploma de jornalista. Tá? Outra vez, eu moro aqui, aqui nos Aflitos, teve um pessoal se mobilizando contra o aumento da violência aqui no bairro. Então, é importante a gente ser cidadão. Se a gente quiser uma sociedade justa, a gente tem que se posicionar. E a gente não pode ter medo de se posicionar. Porque o medo, ele ajuda com que as pessoas... para que as injustiças permaneçam. E não pode acontecer isso. Então, tem muita gente fazendo. Eu faço minhas caminhadas, tem gente que está se encontrando toda quinta-feira no Parque da Jaqueira. Tem gente que se encontra nos movimentos sociais, nos movimentos de rua. Tem gente que faz um grupo, vou protestar sobre algo que eu não concordo. Ótimo, vale a pena. É importante se posicionar. Principalmente na realidade que a gente vive hoje. Então, assim, e justamente por essa importância de se posicionar, uma coisa leva a outra. A importância de ter tolerância com as diferenças. Tolerância com a maneira de pensar, tolerância com a maneira com as diferentes formas de se pensar. A gente pode pensar diferente. A gente não precisa se agredir. Tá? A agressão não leva a lugar nenhum. E não ajuda a melhorar a sociedade. Só com tolerância, respeito, as diferenças, cidadania, paz, a gente vai ter uma sociedade justa. A gente tem que ter atitude, não só amar, mas ter atitude de amar. Amar não é concordar. Amar é respeitar as diferenças. A gente pode se amar sendo diferentes, por que não? Tá? Então faz parte da sociedade isso. É importante, se a gente quiser ter uma sociedade justa, a gente vai ter que ser cristão, mas agir como cristão. Dizer que ama e agir e transformar esse amor em gesto, em atitude, tá? Respeitando os seus limites, mas nunca se omitindo. Tá? Quem se omite ajuda a que a sociedade fique pior. A gente tem que se posicionar. Tá? Se a gente quiser uma sociedade justa, tem que ter tolerância, amor, paz, atitude, cidadania. Tá? São ideais não só humanos, não só cristãos, mas ideais humanos. Tá? Então, diante disso, a gente precisa pensar no próximo, porque quando a gente tem os ideais humanos, não adianta a gente ser egoístas, né? Pensar só na gente. Se a gente pensa no próximo, fica muito mais fácil a gente defender, a gente ter motivação de buscar essa sociedade justa. Tá? Pensar de que se eu tenho condição de ter um hospital, de ir para um hospital de qualidade, por que o outro não pode ter hospital de qualidade? Porque aquele morador de rua não pode ter a comida que eu me alimento. Tá? Então tudo isso fica mais fácil para a gente entender, para a gente lutar, para a gente buscar essa sociedade justa para todos e todas. Tá? Então, assim,
Diante disso, não adianta a enganação. Então, o que acontece? Está acontecendo hoje com o governo do Jair. Ele está promovendo uma verdadeira mentira sobre as baixas de preço. Na verdade, nós estamos, com o nosso dinheiro, nós é que estamos baixando o preço, porque ele está tirando dinheiro do ICMS dos estados. Essa coisa de tirar dinheiro dos estados, isso está dando um rolo tão arretado, porque está tendo um processo no STF, no Supremo Tribunal Federal, que pode fazer com que a União pague uma verdadeira indenização aos estados. Tá? Então ele não está mudando a política de preço. Ele simplesmente está pegando o dinheiro dos estados e tirando. Tá? E aí fica fácil, né? Você dizer que está baixando o preço. Na verdade, você está tirando dinheiro do povo. E o dinheiro do povo, o meu dinheiro, o seu dinheiro, está servindo para diminuir o preço da gasolina. Só que na prática a gente está pagando a mesma coisa. Porque se diminui R$3, ele está tirando R$3 da nossa conta. Tá? Se diminui 50 centavos, ele está tirando dinheiro do nosso dinheiro. Do nosso dinheiro. Do imposto que a gente paga. Em vez de ele pegar o dinheiro que a gente. Em vez de melhorar, de ele mudar a política de preço da Petrobras, e mudar a prioridade da Petrobras, porque a Petrobras hoje, ela praticamente todo o lucro da Petrobras vai para acionista. A gente praticamente hoje, a Petrobras investe muito pouco dinheiro. Tá? Os últimos lucros da Petrobras foi todo para acionista. E ele mesmo falou, eu sou soldado da burguesia. Tá? Então, não é por aí. Tá? Ele não quer mudar a política, quer entregar, está vendendo tudo que pode vender. Tá? E o Brasil não é à toa que fica refém do mercado internacional, porque a estrutura da gente está se diluindo por conta da irresponsabilidade de Bolsonaro. Então é por isso, desculpa, por isso que ele está enganando o povo, por isso que essa baixa de preço, na verdade, não é bem assim. Tá? É muito mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo do que baixar o preço. Para baixar o preço, ele está tirando dinheiro da gente. Tá? Na verdade, a gente está pagando a gasolina, de todo jeito. Baixando ou não, a gente está pagando. Tá certo? Então, assim, como é o caso do Auxílio Brasil de R$600, que daqui a em dezembro acaba. Na prática, o que está acontecendo, Bolsonaro está comprando voto. Tá? Está comprando voto, dando dinheiro, auxílios aí. E para vocês terem uma ideia, o rombo fiscal em dezembro, no final de dezembro, vai ser na casa aí de 57 bilhões de reais. Em janeiro, no final de janeiro, esse rombo vai para mais de 62 bilhões de reais. Então é responsabilidade total desse cara, que não quer mudar a política de preço, que não quer mudar a política de distribuição de renda. Tá? Pra vocês terem uma ideia, o Auxílio Brasil, para fazer com que as pessoas respirassem mais, era para ser R$800, 700 e poucos reais, 760, um pouco mais de 760. E é de 600. E por 6 meses. O auxílio gás, quando chegar em dezembro, final de dezembro, você vai receber em fevereiro com a metade de 100 passar para 50. Então, tem muita coisa troncha aí. Esses auxílios que estão dando para taxistas são auxílios que são temporários. Dezembro acaba. Em janeiro volta aos taxistas a não terem o auxílio. Outra coisa, a política de alta de preço, Bolsonaro só vai aguentar até dezembro. A partir de janeiro vai voltar a aumentar tudo de novo. Tá? Então, é um absurdo. Um sujeito realmente mentiroso, enganador, irresponsável, incompetente, que não pensa no povo como um todo. Tá? Só pensa nele, nos setores da sociedade que ele representa, que ele apoia. É um absurdo que a sociedade tem que ser justa para todos e todas. Tá? É isso. Então, assim,
por conta de todas essas situações, são os assuntos que eu abordei na semana passada, tá? E que eu estou conversando com mais profundidade com vocês, tá? Sobre o assunto que eu vou abordar essa semana, que eu separei para abordar essa semana, o 7 de setembro, né? Ele foi uma data assim que, para muitos brasileiros, o 7 de setembro deixou de ser uma data assim tão nacionalista assim, porque o que acontece? A bandeira brasileira tá servindo de fantasia para quem está querendo retirar direitos, para quem tá agredindo mulher, para quem está com discurso tirano, para quem defende o golpe de 64, para quem defende a violência, a intolerância. Tá? Então, muita gente não se identifica com a bandeira brasileira porque ela está sendo usada como fantasia por essas pessoas que estão destruindo para o Brasil. Então, assim, para vocês terem uma ideia, não, mas rapaz, 7 de setembro teve gente lá. Primeiro, Bolsonaro usou dinheiro público para fazer campanha. Um evento que era de todos os brasileiros. Segundo, ele usou uma data festiva para fazer campanha. O que aconteceu? Se ele tivesse marcado ele só, independente de data, sem ser a data de 7 de setembro, provavelmente não teria aquela data, não teria aquela quantidade de gente que teve. Mesmo assim, para vocês terem ideia, o público em Brasília foi de. O público em Brasília, o Bolsonaro anunciou 1 milhão e o público de Brasília foi 100 mil. Em São Paulo, Bolsonaro falou em 100 mil e na verdade o público lá deu 50 mil. Então ainda mesmo assim você vê que tem menos gente, sem falar que muitas dessas pessoas não foram para ver Bolsonaro, foram para ver o evento do 7 de setembro. E Bolsonaro se aproveitou desse evento do 7 de setembro para ficar fazendo campanha política, para dizer que todo mundo que estava ali concordava com ele, e não necessariamente. Tá? Tinha gente que estava lá curioso, tinha gente que estava lá como cidadão brasileiro, tá? Tinha gente que estava lá como um curioso, tá? Não necessariamente um apoiador de Bolsonaro. Tá? Então isso aí é fato, a gente tem que entender isso como algo real. Tá? Sem falar que a maioria dos brasileiros não foram às ruas. A grande maioria dos brasileiros ficaram perplexos, estão sofrendo, estão passando fome, estão sentindo os efeitos de um governo irresponsável. Tá? Que os preços estão. A maioria não está passando fome. Eu estou dizendo assim, grande parte das pessoas estão passando fome. Tá? A maioria está sentindo efeito da irresponsabilidade do governo, isso aí com certeza. Tá? Os preços altos, desemprego alto, quando tem os empregos, são com salários menores. Tá? Então, assim, não é fácil. Então, ninguém vai comemorar o quê? A maioria optou por não comemorar, e está certo, porque comemorar um 7 de setembro, onde o presidente usa a bandeira como fantasia dele, para ficar passando informação falsa, enganar, não ter sensibilidade social nem humana com o cidadão brasileiro, cidadão e a cidadã brasileira. Então, por isso que se faz uma reflexão muito séria do 7 de setembro. 7 de setembro para quem? Para ele? Para a gente? Qual é? Então vale a pena a gente refletir sobre isso. Tá? Será que o 7 de setembro me representa? Então, vale a pena a reflexão. A minha resposta, 7 de setembro não me representa, não me sinto nacionalista em usar bandeira. Eu conheço a porrada de gente que usa bandeira e que não vale nada. Tá?
Então, gente que usa bandeira e joga carro em cima do outro. Gente que usa bandeira e agride mulher. Gente que usa bandeira e rouba. Gente que usa bandeira agride idoso. Então, para esse tipo de nacionalismo não tem nada a ver comigo. O meu nacionalismo eu não preciso mostrar em bandeira, usando camisa. Basta eu ser um bom cidadão. Tá? Então essa é a minha opinião sobre isso. Por exemplo, né? Como é que o cara diz que é brasileiro e compra a família Bolsonaro, com ele e os filhos, compram 50 milhões de reais, gastam 50 milhões de reais em, em imóveis. Desses mais de 50 milhões de reais, mais de 25 milhões, ou cerca de 25 milhões, foram com dinheiro vivo. De onde vem esse dinheiro, hein? É bom a gente refletir. Que nacionalismo é esse, Bolsonaro? Nacionalismo de boca? Não. Quer falar e não fazer, então você não é nacionalista, você é um hipócrita, um mentiroso. Bem a cara de Bolsonaro, né? Bom, por falar em polêmica, né? É a mesma coisa o que está acontecendo com. Não é a mesma coisa, lógico, mas é parecido com o que está acontecendo com Marília Reis. Marília Reis, ela está dizendo aqui que. Como é que diz? Ela está dizendo que apoia Lula. Eu acredito dela que ela apoia Lula. Mas o problema de Marília Reis é quem está junto dela. Marília Reis, ela saiu do PT para ir para o Solidariedade porque ela não, ela queria ser indicada a governadora. Só que houve um acordo entre o PT e o PSB e esse acordo previa que o PSB teria candidato aqui. E o Solidariedade flertou com Marília, dizendo que ela teria condição de ser a candidata deles aqui para o governo do Estado. Marília sai do PT quase 2 meses depois de dar boas-vindas a João Paulo no PT. João Paulo tinha saído do PT, tinha ido para o PCdoB e tinha voltado para o PT. Marília deu boas-vindas a João Paulo ao PT. Cerca de 2 meses depois, Marília sai do PT. Tá? E aí vai se juntar com quem? Vai se juntar com o PS, Paulinho da Força, tá? Sebastião Oliveira, André de Paula. Tá? E por muito pouco, com Augusto Coutinho não estava junto. Tá? Então, assim, a grande pergunta que se faz de Marília é o seguinte: até que ponto quem vai ser governador é Marília ou ela vai ter que se submeter às ordens do partido? Tá? Então é por isso que eu acho que a candidatura dela não é confiável. Tá? Eu não vou votar em Marília, já decidi, tá? Porque é uma situação que não tem como, velho. Não tem como. A mulher, ela optou por sair da esquerda no momento que o PT mais precisava dela. Que essa eleição de agora é uma eleição histórica, é uma eleição a mais importante, como já falei, a mais importante eleição da história do Brasil, que vai definir os rumos da gente. Se a gente tiver dividido, vai favorecer a Bolsonaro. Tá? Então, assim, a gente precisa ter consciência sobre isso. E o que eu lamento em Marília foi isso. Ela não captou que agora era para estar junto. Deixa para ver o lance do PSB depois. Agora era para estar junto com o PT. E uma coisa lamentável também. Você pega o Guia de Marília, você vê muito poucas críticas, quase nenhuma crítica
a Bolsonaro em nível nacional. E o apoio de Marília a Lula é botar o L, dizer que Lula está com ela. Mas não fala do programa de Lula, não fala que Lula vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, está muito mais interessada em questões pessoais do que em questões coletivas. Lamentavelmente. Eu sei que ela tem eu sei que ela tem motivos. Na eleição da prefeitura, o pessoal pegou pesado com ela. Mas hoje a gente tem que pensar agora mais do que nunca, mais na população do que nas questões pessoais. Ela tem motivo, mas eu achei a candidatura, a insistência dela inoportuna. Então, não é por aí, sabe? Ela poderia ter segurado as pontas, ter ficado com o PT e depois tratava dessa questão. Agora, a gente precisa derrotar Bolsonaro. E a gente precisa de aliados. Infelizmente, ou felizmente, para uns, infelizmente para outros, a gente precisa de um partido que ajudou do, PT, do PSB para ajudar o PT. Tá? E isso faltou, eu acho que esse discernimento faltou a Marília. Tá? E é por isso que eu não vou votar nela. Ela é uma pessoa muito gente boa, mas se misturar com Paulinho da Força só por birra, só porque queria ser eleita a candidata, eu acho um erro. Tá? Eu tenho opinião, eu não vou fugir dela não. Então, eu já falei isso para a equipe dela. Tá? Então, assim, é isso que eu penso em Marília. Tá? Acho uma pessoa legal, mas o problema de Marília não é Marília. O problema de Marília são as pessoas que estão ao redor dela. É... Bom, sobre o Rock in Rio, né? Já falando das pessoas que estão ao redor de alguém. Os organizadores, como eu falei para vocês, os organizadores do Rock in Rio, eles estão querendo censurar os artistas. Aquela censura branca que diz assim: não queremos que os artistas se posicionem. Graças a Deus, os artistas não obedeceram. E boa parte deles está, entre aspas, desrespeitando essa orientação. Não estão concordando com essa situação, estão se posicionando sim. Vale destacar que os organizadores do Rock in Rio são os mesmos organizadores, a família Medina, que apoiou Bolsonaro nas eleições de 2018 e que muito provavelmente deve estar apoiando ele. Tá? Direto e indiretamente. A gente sabe como funciona isso. Né? Então, assim, como é? Eu te falei. Então, assim, se os organizadores apoiam Bolsonaro, é claro que eles vão fazer de tudo para que as pessoas não se posicionem. Porque o Brasil não está numa realidade legal e não está tão uma realidade difícil. E muitos artistas estão dizendo fora Bolsonaro. Estão dizendo, ó, não queremos você. Você está maltratando as pessoas. Você está enganando gente. E isso é contra ao que a família Medina pensa. Porque a família Medina é uma das apoiadoras de Bolsonaro. Então, assim, nada é por acaso. Tá? Ainda bem que artistas como Emicida, como artistas como Emicida, como artistas como Emicida e Racionais, como outros artistas que estão se apresentando no Rock in Rio e estão comparecendo ao Rock in Rio, estão dizendo que vão continuar se posicionando. Emicida dizendo fora Bolsonaro, Racionais com Mano Brown dizendo fora Bolsonaro. Tá? As pessoas estão se conscientizando
de que a realidade está difícil e que ninguém vai ficar calando, que é um direito de cada um ter sua liberdade de se posicionar. Tá? E graças a Deus, você está vendo muita cena no Rock in Rio de, de posicionamento. E eles não estão se calando para isso. Tem que se posicionar. Artistas como Paola Oliveira, que foi lá para o Rock in Rio, também incentivou os artistas a se posicionarem. Então, assim, é importante a gente se posicionar, a gente buscar uma sociedade justa para todos e todas, e o Fora Bolsonaro representa tudo isso. Outra questão que eu queria dizer para vocês é sobre a questão da violência. Justamente por se posicionar, é importante também que a gente se posicione com relação aos vários tipos de violência, violência contra o idoso, contra as mulheres. Você viu o caso vocês viram o caso da banda sedutora, que a mulher foi agredida, parecia que o cara estava socando um lixo, tratando mulher na maior covardia. Isso não pode. Isso tem que ser reprovável. Isso tem que ser cadeia. Isso tem que ter punição. E não é discurso bonito, discurso fácil, não. Uma agressão à mulher, além da força desproporcional, não justifica. A mulher não estava batendo nele, mesmo se estivesse batendo nele. A questão é de você ter a força desproporcional. Tá? A mulher não estava batendo nele e ele foi com tudo para cima da mulher. E mesmo se estivesse batendo nele, houve força desproporcional que poderia ter acontecido uma tragédia ali em Vitória de Santo Antão, por exemplo. E outros casos que estão acontecendo aí. O caso mesmo da moça que foi morta lá em Campo Grande pelo ex-noivo. Então, quer dizer, a gente precisa acabar de vez com isso. As pessoas têm que se respeitarem. E as mulheres têm que ser, especialmente as mulheres, têm que ser tratadas de forma carinhosa, de forma, se terminou relacionamento, parte para outra. Agora precisa matar a pessoa para isso. Terminou comigo, não vai ser de mais ninguém. E a mulher é objeto? Não é objeto, a mulher é gente e merece ser respeitada, né? Então, assim, não dá para ficar nessa impunidade. O agressor continua nas ruas, tá? A gente tá vendo, a gente no país nunca se maltratou tanta mulher. O exemplo vem lá de cima. Se o próprio presidente não trata bem as mulheres, imagine um cidadão comum. Então, assim, o cara que deveria dar exemplo não dá. Tá? E aí, o que está acontecendo é isso. Aumento nunca se bateu, nunca se violentou tanto a mulher no mundo como está se violentando aqui no país. É um absurdo que a gente tem que acabar com isso e não pode ter impunidade. Tem que ter punidade. Não pode ter impunidade. Tem que ter punidade. Esse cara tem que ter uma pena severa para todas as pessoas que agridem mulheres. Né? Então, assim, é uma coisa que é importante a gente destacar. É importante eu conversar com vocês sobre isso. E não dá. Chega de violência. Chega de violência. Você, mulher 180, diz que denuncia. Você não merece jamais ser agredida. E por conta disso, por conta dessas agressões, a gente começa a ter gente que começa a ficar pensando, pô, será? Aí chega um desânimo, pô, a violência tá acabando com muita gente, tá tendo muita. Eu tô perdendo as esperanças na humanidade. Não pode ser assim. A gente não pode se render às dificuldades. A gente tem que enfrentar. É possível a gente ter uma sociedade justa, é possível a gente ter uma sociedade humana, mas a gente precisa fazer, a gente precisa ter atitude, a gente precisa
lutar pelos nossos direitos, buscar nossos direitos, tá? E ao mesmo tempo cobrar punição e punições severas. Não pode mais ficar nessa ondinha de o cara agrediu, o cara de Vitória tá, agrediu, com filmagem e tudo, e tá solto, tá? Não é por aí, tá? Então, vamos nos conscientizar que é fundamental a cidadania. E cidadania, pessoal, só faz com esperança. A gente só vai buscar uma sociedade justa com esperança. Se a gente ficar paradinho, desanimado, não melhora. Não melhora. O que vai melhorar é a atitude da gente, é o que a gente pode fazer, é o que a gente tem que fazer e a nossa consciência. Transformar a nossa indignação em atitude legal. Procurar uma delegacia, procurar denunciar a pessoa, tá? Então, assim, é possível sim a gente estabelecer a nossa cidadania, é possível sim a gente ter esperança, é possível sim a gente saber que é possível sim a gente melhorar a realidade social. Para a gente ter cidadania, só se faz cidadania com esperança. Se você está desanimado, procure se animar, porque desanimado piora as coisas. Tá? É só com ânimo. A gente tem que procurar lutar, procurar é, 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 lutar pelos nossos objetivos, tá? A gente precisa, a gente procura, a gente só consegue as coisas se a gente acreditar, se a gente fazer. Só ficar na teoria ou no desânimo, a situação piora. Bolsonaro está lascando o país. Mas a gente só vai melhorar o país se a gente enfrentar Bolsonaro. Se a gente se conformar com o Bolsonaro, a gente vai a gente não vai estar ajudando a esse país mudar. Então a gente precisa enfrentar, a gente precisa questionar, a gente precisa ser cidadão com o Bolsonaro, questionar como cidadão, votar, não votar nesse cara. Tá? A gente precisa é, não só com relação a Bolsonaro, mas os ideais dele. A gente precisa abominar as ideias dele. São ideias que não são construtivas para a sociedade. Então a gente não pode querer mudar algo se a gente se conforma com algo. A gente só vai mudar algo se a gente não se conformar com algo. E para a gente não se conformar com algo, a gente precisa ter esperança. A gente precisa lutar todo dia. Lutar pacificamente, civilizadamente, para uma sociedade justa todo dia. Essa é a mensagem que eu vou dar, que eu estou dando a vocês, que eu quero dar a vocês nesse final de programa, que já está acabando. Eu agradeço a todo mundo que entrou. Eu me sinto muito lisonjeado pela confiança de vocês, né? E assim, várias pessoas entraram, dando uma olhada, depois passaram, voltaram, tal, mas faz parte. Democracia é isso. Esse espaço é de vocês, para vocês. Eu quero sempre estar em comunicação com vocês. Um grande abraço, uma ótima tarde e até para a semana. Play by TF Card.